os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pode deixar marcado e vamos começar este ponto aqui. Primeiro, explicando que algumas editoras da Bíblia colocaram o título neste assunto como A Parábola do Rico e Lázaro. Mas o texto bíblico não começa dizendo que é parábola. Quando nós estudamos as parábolas do Senhor Jesus, elas começam ou dizendo, propôs-lhe uma parábola dizendo, aí está definindo, é uma parábola. Ou então começa assim, o reino dos céus é semelhante, é uma parábola. Jesus está fazendo uma comparação. Outra hora Jesus diz, a quem compararei esta geração? É semelhante, parábola. Mas esta história, este evento, Jesus começa narrando, havia um homem rico. Jesus não disse, eu vou contar uma ilustração, eu vou criar uma história para ilustrar. Jesus contou algo real. Jesus contou algo que aconteceu. Inferno é tão real que Jesus não contou uma ilustração para assemelhar ao inferno. Jesus pegou uma história real, alguma coisa, a história de alguém que foi para o inferno. Jesus pegou aquela história e disse, eu vou contar para vocês o que aconteceu com o homem que foi parar no inferno. Outra diferença de parábola é que em nenhuma parábola de Jesus ele cita nome de alguém. Nesta, Jesus cita nome, não é parábola, é uma história. Ele diz, havia um homem rico, mas ele dá o nome de Lázaro, e um certo mendigo por nome Lázaro. Por que ele não deu o nome do rico? Porque quem vai para o inferno não merece o nome dele ser conservado na memória de ninguém. Inferno é lugar de esquecimento, então o nome daquele homem caiu no esquecimento. Mas o de Lázaro, do que foi para o seio de Abraão, o nome foi guardado. A Bíblia diz que o rico vivia esplêndida e regaladamente, ou seja, tudo que ele possuía, ele esbanjava a seu bel prazer, sem se preocupar com outras pessoas. É pecado ser rico? Não, é uma bênção ser rico. Mas o rico tem uma responsabilidade. Se Deus lhe der riqueza, você tem uma responsabilidade social com a riqueza que Deus lhe dá. A Bíblia diz, filho meu, se o Senhor te der riqueza, não ponha nela o seu coração. Deus escolhe pessoas, capacita pessoas com inteligência para administrar riquezas. Agora nós temos a responsabilidade social. Para quê? Dividir a riqueza com todos os pobres do mundo? Não, se fizer isso você fica pobre. Não tem nenhum homem, por mais milionário que seja, que ele consiga dividir sua riqueza com todos os pobres do mundo e continuar rico. Ele vai ficar tão pobre quanto o resto do povo. Mas ele precisa saber administrar a sua riqueza. Quem sabe, providenciando empresas para dar emprego para os mais pobres. Às vezes eu olho homens, eu poderia até citar o nome de alguns aqui, por exemplo, Antônio Hermínio de Moraes. Não estou citando como salvo, como administrador, um dos homens mais ricos do Brasil, um dos empresários de maior sucesso no Brasil. Ele poderia chegar aos 60 anos de idade, mas sabe uma coisa? Da agora em diante, vendo todas as minhas empresas e não vou ter mais dor de cabeça. Mas se ele fizesse isso, quanto pobre
quando o trabalhador ia ficar desempregado? Ele sentiu que ele tinha uma responsabilidade social com o seu dinheiro, com a sua riqueza, de manter pessoas trabalhando. Era no mínimo, porque aquele rico que a Bíblia diz que ele poderia ter feito, esse pobre mendigo que está sempre passando pela minha porta pedindo esmola, eu vou oferecer um emprego para ele, vou oferecer um trabalho para ele, e assim ele vai ter um salário, vai ter uma vida digna. Mas não fez. Ele usou o dinheiro para ele. Então aqui está a diferença. Quando a Bíblia fala do rico, não está condenando quem tem dinheiro, está condenando a forma da pessoa usar o dinheiro sem se importar com pessoas pobres ao seu lado. O mendigo que a Bíblia diz aqui, dá o nome de Lázaro, devia ser um mendigo conhecido na cidade. E aquele mendigo, a Bíblia diz que ele ia à porta do rico. Então aquele quadro que a Igreja Católica pinta de São Lázaro, entre aspas, debaixo da mesa com o cão lambendo ferida dele e o rico comendo, isso é fictício. Se aquele rico não tinha coragem de dar um pedaço de migalha de pão para o pobre, ele ia permitir que o pobre entrasse na casa dele e ficasse debaixo da mesa cheio de cão vira-lata lambendo a ferida dele? Não, nem eu faria uma coisa dessa. Não, eu comendo ali um virar de cão lambendo ferida de uma pessoa, de maneira alguma. Eu vou socorrer aquela pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa, mas não ali à volta da mesa. Mas ninguém faria isso. Lázaro, ele passava na porta da casa do rico e batia a porta pedindo, olha, e a Bíblia diz que jazia a porta da casa, batia na porta aquele cheiro de bife, aquele cheiro de churrasco. Lázaro passava a porta e pedia, me arranja uma comida. Quem sabe algum dia o rico até mandou empregado, falou, vai dar pergunta para ele, você não importa comer comida dormindo de um dia para o outro? E Lázaro talvez, com aquela fome, aquela humildade, né, falou, eu até prefiro a comida dormindo de um dia para o outro. O rico falou, então fala para ele para voltar amanhã, que a comida não é quentinha feita agora. Preocupado da comida para ele, não. A Bíblia diz que o pobre morreu primeiro, porque às vezes acontece isso. O pobre tem mais dificuldades, não tem condição de pagar médico, morre. Mas a Bíblia diz que no momento da morte do pobre, era um pobre temente a Deus, porque tem muito pobre também que não tem temor de Deus, morre, vai para o inferno igual. Mas aquele era um pobre temente a Deus. Aquele pobre morreu, e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. Olha a recepção dele do outro lado da vida. Aleluia. Quem sabe morreu sentindo dores, sofrendo tanto, mas no momento que ele acaba de morrer, olha do outro lado, ele está com o corpo glorioso, anjos o recebendo, elevando para o mesmo lugar onde estava o milionário Abraão, porque Abraão era rico. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Onde estava Jó, um dos homens mais ricos do Oriente, lá está, ele é levado para o mesmo lugar com Abraão, Isaac e Jó. Agora o pobre crente, ele morre e vai para junto dos milionários que morreram crentes. Olha que diferença aí. Não vale a pena, irmãos, mesmo se formos pobres, vale a pena ser crente, porque depois de morrermos, nós vamos para perto dos maiores milionários da história. Porque sabe que os homens mais ricos da história eram servos de Deus, tementes a Deus. Tem gente que pensa que para ficar rico tem que ser ímpio, para ficar rico tem que roubar, para ficar rico tem que ser ladrão. Não, Abraão não roubou de ninguém e ficou rico. Jó não roubou de ninguém e ficou rico. Caleb, que eu falei dele aqui de manhã, ele não roubou de ninguém e ficou rico. Homens ricos morreram, foram para o lugar de descanso, para o paraíso de Deus. E quando eu e você terminarmos a nossa vida aqui na terra, se não for pelo arrebatamento da igreja, se for através da morte, nós vamos morrer, vamos chegar do outro lado e vamos ficar junto com os milionários. Aleluia! Todos iguais do outro lado, levados por anjos. Não relatou nem como é que foi o enterro do pobre, que o enterro do crente é o de menos, irmãos. O enterro é apenas uma cerimônia final para o corpo de alguém que já está do outro lado, na glória com o seu Senhor. Aleluia! Aí a Bíblia diz: morreu também
o rico e foi sepultado. A última lembrança que se tinha do rico, a última história que tinha para se contar do rico nessa vida, é que o corpo dele, por mais rico que fosse, ele não levou nada para a sepultura. Foi depositado aquele corpo numa sepultura, onde o corpo apodreceu, e a alma onde foi parar? A Bíblia diz que a alma foi parar no inferno. Primeira coisa que encontramos no inferno que precisa ter na igreja, a Bíblia diz que, estando no inferno, ele ergueu os olhos e viu. No inferno existe visão. No inferno a visão se clareia. Aquilo que pessoas não tinham visão antes passa a ter no inferno. E se nós na igreja não tivermos esta visão, podem alguns ir parar no inferno e só ter lá no inferno. Qual foi a primeira visão que ele teve no inferno? Ele teve uma visão de uma coisa que ele viveu não acreditando que existia. Ele viveu não acreditando que existia inferno. Ele viveu não acreditando que existisse céu. Mas quando ele chegou no inferno, ele teve a visão de que o inferno é real e de que o céu também é real. O inferno é real e ele estava nele. O céu era real e ele não tinha chegado lá. Essa visão tem que ter na igreja hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa uma visão clara de que existe inferno, de que existem os céus. A Bíblia diz em Provérbios que para o entendido o caminho para os céus é para cima, para livrar-se do inferno, que é para baixo. Tem inferno e tem céu. Eu quero ir para o céu e me livrar do inferno. É preciso. Se não tiver na igreja, se enquanto você estiver sentando, ocupando o banco de igreja, se você não tiver essa visão de céu e de inferno e viver de qualquer maneira, você só vai ter essa visão quando chegar no inferno. Mas quando chegar no inferno, a pessoa tem essa visão. Então é melhor a gente começar a pedir: Senhor Jesus, me dá essa visão clara do inferno hoje. Eu prefiro saber hoje que tem inferno do que deixar para descobrir depois que eu morrer. E quem descobrir depois que morrer só descobre dentro do inferno. Eu vou ser rápido a vários tópicos aqui. A visão da realidade de céu, realidade do inferno. A visão, mais adiante nós vamos ver a visão do que Deus pode fazer, mas eu vou deixar esse tópico mais para o final. A visão, irmãos, da igreja onde Deus nos colocou. Não a visão ideal da igreja que nos satisfaça, irmãos. Nós precisamos entender: Deus nos colocou em um lugar para fazer a vontade dele, para o servir onde estamos. Aleluia. Precisamos dessa visão. Mas o ponto número 2, verso 24 diz o seguinte: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora, irmãos, no inferno existe clamor, existe lágrimas. No inferno ele começa a clamar. Mas espera aí, por que ele não clamou na terra? Por que ele não aproveitou enquanto estava na terra para clamar? Irmãos, por que nós não aproveitamos enquanto estamos na igreja para clamarmos a Deus? Está faltando na igreja de hoje, não estou dizendo aqui em Boulevard, mas generalizando no mundo inteiro. Está faltando na igreja de hoje o verdadeiro clamor. Está glória a Deus. O verdadeiro clamor. No inferno, quem chega no inferno começa a clamar. Nós não vamos esperar chegar no inferno para clamar, não, irmão.
Lugar de clamar é aqui. Lugar de misericórdia é aqui. É aqui que nós encontramos misericórdia. É aqui que a misericórdia de Deus. É aqui que a misericórdia de Deus nos abraça. Lágrimas pedindo compaixão. É agora, irmãos, o tempo de pedir: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. O homem que descobriu isso tarde demais. Lágrima de arrependimento. Aquele homem lá no inferno deve ter ficado tão arrependido. Olha, tantas vezes eu vi aquele crente parar na minha porta, ferido, chagado, batendo a porta, querendo pregar para mim, e eu não aceitava que ele pregasse para mim. Tantas vezes que aquele moço quis me instruir, eu não aceitei. Quantas vezes eu deveria ter aberto a minha porta para atender aquele moço que não abri. Lágrimas de arrependimento. No lugar de arrepender é aqui. Eita, glória a Deus. Arrepender dos pecados, arrepender dos erros, confessar e pedir misericórdia. É aqui que é lugar de arrependimento. No inferno não adianta arrepender. No inferno existe arrependimento, mas é tarde demais. Lágrimas e clamor. Ponto número 3, terceira coisa que tem no inferno, verso 25, diz o seguinte: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que na terra você vê seus bens. No inferno existe lembrança. No inferno se lembra das oportunidades que teve. Lembra que na terra você teve oportunidade e não aproveitou. Irmãos, e agora na igreja precisamos lembrar das oportunidades. A oportunidade de evangelizar alguém, a oportunidade de fazer bem, a oportunidade de seguir a palavra de Deus, a oportunidade de buscarmos ao Senhor. Lembra-te agora, não espera chegar no inferno para lembrar. No inferno você lembra de tudo. Glória a Deus. Coisas que aquela esqueceu de esquecer. Fazer de conta que esqueceu. Lá no inferno vai ter lembrança do futuro. Nossa, 2015, dia 17 de fevereiro de 2015. Pastor Welber pregou isso. Lá no inferno vai ter gente que vai lembrar. Espero que, pela misericórdia de Deus, ninguém daqui chegue lá para lembrar do inferno. Mas, irmão, se alguém chegar lá, pode ser daqui a 200 anos, pode ser daqui a 2.000 anos, a 1 milhão de anos, a pessoa vai lembrar a data, a hora certa. Pastor Welber pregou sobre o inferno naquele dia. Ele pregou, falou do inferno, e eu não aproveitei a oportunidade para me arrepender, não aproveitei a minha oportunidade para confessar os meus erros, os meus pecados e pedir a Deus misericórdia. Agora é tarde, agora eu vou pedir a Deus misericórdia, mas eu sei que é tarde. Deus não vai usar de misericórdia para comigo. Então o lugar de lembrar é agora, irmão. Lembremos que Deus está dando a mim e a você uma oportunidade de buscar a misericórdia dele. E vamos buscar. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim agora. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Aleluia! Santa. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim e me ajuda. O Senhor me chamou para exercer. Tem misericórdia. Que ele é misericordioso. Oportunidade de fazer o bem, oportunidade de ajudar o próximo. Tem que ter intimidade com o Pai. Tem que ter intimidade. Jamais tocou beleza. Ponto número 4, verso 26. Diz o seguinte: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, além disso, há uma separação entre quem está no inferno e quem está no céu.
Então o inferno é lugar de separação. Mas irmãos, igreja é que tem que ter separação. Eu falo que comunhão tem a luz com as trevas. A justiça com a injustiça. Templo de Deus com o templo de Belial. Glória a Deus por esta noite que o povo está celebrando o carnaval lá fora e vocês estão aqui separados. Não espere chegar no inferno para se separar. Do lado mal da separação. Igreja é lugar de santidade, de separação. Nada de ficar misturando o crente com o incrédulo, namorando o crente com o incrédulo, casando o crente de templo de Deus com o templo de Satanás. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Eles passam a ser dois do nosso carne. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem não serve a Deus é templo de demônios. Como é que vai ser agora? Vai unir os demônios com o Espírito Santo para morar dentro do mesmo templo? Um vai ter que sair. Imagine quem vai sair. Imagine quem vai sair. Quem vai ficar triste com aquilo e diz: eu não fico nessa união, eu não fico nesse casamento, eu saio fora. Não fico aqui. Não. É verdade. O templo do Espírito Santo com o templo de demônio não se mistura. Caramba! A igreja tem que separa das trevas, separa das coisas ruins, separa para Deus. Nós também estamos em todas. O verso 15. Oh Deus! Separado, santificado para Deus. Aleluia. A Bíblia diz: agora tem separação, meu filho. Agora não dá para passar. A chance que você tinha de passar do lado ruim para o bom era enquanto estava na igreja, enquanto estava na vida. Lá você podia sair do mundo, das misturas de coisas do mundo e do pecado. Você poderia sair e passar para o lado da santificação. Você não passou lá, agora é tarde demais. Agora você está separado, ou você está separado lá embaixo, e nós estamos separados aqui em cima, e ninguém mais passa de um lado para o outro. Inferno é lugar de separação, coisas que tem no inferno e precisa ter na igreja. Quinta coisa, irmão, nós vimos que há clamor, mas nós vamos levar esse clamor para um outro nível, para a oração, porque olha aqui no verso 27, ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu Pai. Agora eu rogo. Sabia que quem chega no inferno, a primeira coisa que ele aprende a orar? Tem igreja que vem para a igreja, fica lá embaixo do estacionamento, e sai longe lá para o piano, conversando até começar a cantar. Para que eles, quando ele começou a cantar, eles soltam o culto. Agora acabou a Aleluia! Tem igreja que chega na igreja. Eita Deus! Ele está sentado, a cara limpa, conversando com o outro, ou mexendo no celular, mandando mensagem para ele. Aleluia! Eita Não é Deus! de jeito nenhum. Quando chegar no inferno, você ora. Quando chegar no inferno, você vai começar a orar. Exarabá! No inferno, todo mundo ora. Canarafim de Aleluia! O lugar de orar é na igreja. Tem que ter oração na igreja. Temos que voltar àquele tempo. No culto público, ele chegava meia hora antes e tirava meia hora de joelho. Na igreja. Não. O instrumentista chegava na igreja, em ajoelhar e orar e buscar a presença de Deus. Inferno tem oração, mas precisa ter oração na igreja. Oh, glória! É aqui que lugar de orar. Descer ataca. É aqui que é lugar de você aqui a gente ora e Deus responde. O inferno ora, mas Deus não responde. É tarde demais.
Abaixou, Benedito. Dobrava o joelho sábado, tinha estudo da mocidade de 6 a 7, e depois dobrava o joelho e orava de 7 até 15 para 9, e ninguém levantava. Espera chegar no inferno para aprender a orar. Abaixando a súbia. Aleluia! Pais não ensinam os filhos a orar. Deixa o pastor falar que tem que ensinar um menino de 5, 6, 7 anos a orar, o pai sai bravo da igreja. Meu pai teve. Eu com 5 anos, meu pai mandava ajoelhar. Orava, ficava ajoelhado na igreja, até dormir de bruçado. A hora que eu dormia, minha mãe forrava uma cobertinha debaixo do banco, para ele para dormir debaixo do banco. Bandido, chega na igreja, ajoelha, vamos orar, aprenda a orar de pequeno menino, ajoelha, você entrou na casa de Deus, chega na casa de Deus, tem que ajoelhar para orar. Aleluia! E chegue primeiro para a igreja, ajoelhe. Eita glória! Lá soberá que me cantarabia. Com o pastor, Giriasto me andarabá. com Deus, e que não pode ser Eu passo para os diáconos da igreja, que eu estou pastoreando, quando eu estou ajoelhado orando, menso presidente Obama. Jamais preciso falar comigo urgente. Você diz para ele que eu estou falando com Deus. Glória! Tempo de voltarmos à oração. Recamaço e canterébia. Se não deixar orar, Xeringa carabará. você vai se tentar. Candarabá subiandarábia. Fogo está queimando, o calor está terrível. Não tem água para poder molhar a garganta, não. É fogo puro, queimando. E a pessoa com a garganta seca vai estar orando. Deus, tem misericórdia, Deus. Macho comenemanagá. Oh, glória a Deus. Se essa coisa que tem no inferno, está no próprio capítulo 20, verso 27, olha aqui. E ele disse: logo depois que mandes a casa do meu pai. No inferno não tem desejo missionário. Eita, Irmão, olha, tem mais missionário no inferno do que na terra. Eles é porque não podem sair de lá. Eles é porque não podem sair de lá. Mas no inferno faz mais missão, ou eles têm mais desejo de fazer missão no inferno do que em qualquer igreja do planeta Terra. Envolva a igreja nossa nos Estados Unidos, que estão movidos por missão. Envolva, eu desafio. Sabe por quê? Porque no inferno, todo mundo que chega no inferno quer ser missionário. Todos que chegam no inferno começam a dizer: pai, manda missionário, pai, levanta missionário. Era isso que o Rio estava dizendo. Quando ele viu que para ele não tinha mais solução, ele começou: manda missionário, manda alguém pregar para os meus irmãos, manda alguém pregar para a minha família, manda alguém pregar no Japão, manda alguém pregar cá, manda alguém pregar. Eita, glória a Deus. Se aquele rico
de cheque, eu assino um cheque e transfiro a minha fortuna todinha para uma obra missionária, para o departamento de missões da igreja de João Molevade. Eu ponho o dinheiro todo na conta da missão da igreja de João Molevade para mandar missionário, mas Deus manda missionário. Ele manda, a hora de fazer missão é agora. Amém, chocomenébia. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Barabaixa, lábia, soldará. Rica, derabarega, subia, darábia. Aquela oferta que eu neguei para a obra missionária, aquele dízimo que eu retive, Arrobanega. um ribi de camanará. mais o evangelho, se eu pudesse voltar lá para entregar o meu dízimo, Ribi camanará. eu entregaria lá todo o dinheiro que eu guardei, eu entregaria, mas era tarde demais. Anaia, sobenébia, subicamanai. Charamão, chocanaraba, subia. Vamos. A última coisa. Aleluia. Verso de número 28. Ele diz: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de sofrimento. No inferno existe preocupação com quem está indo para o inferno. Quem está no inferno está preocupado com quem está indo para o inferno e está dizendo: não deixa vir para cá, não deixa vir para cá. Mas essa preocupação lá no inferno é tarde. Eu e você é que precisamos agora. Não deixa meu vizinho vir para o inferno também, não. Não deixa meu parente vir para o inferno, porque você não paga para ele enquanto você está agora. Aleluia! 7 coisas que tem no inferno que precisa ter na igreja. No inferno tem visão, a igreja precisa ter visão. No inferno tem clamor. No inferno tem lembrança das oportunidades que se teve, a igreja precisa lembrar. No inferno tem separação do pecado. No inferno tem oração. No inferno tem sentimento missionário. No inferno tem preocupação com as pessoas que estão no inferno. Na igreja passamos a ter essa preocupação. Nós estamos aqui, tem um monte de gente pelo Brasil afora, pelo carnaval, e indo para o inferno. Você vai deixar continuar desse jeito? Você vai, quando voltar para a escola, na quarta ou na quinta-feira, não sei, quando volta às aulas ou ao trabalho, e os foliões vão voltar reclamando, estou com dor de cabeça, porque aproveitando o carnaval, e não sei o quê, e contando o que aconteceu. Você vai deixar essa gente ir para o inferno, ou você vai dizer: pois sabe de uma coisa, eu passei o carnaval na igreja, adorando o meu Deus.